Olá, tudo bem com você? Meu nome é Elizabeth Coelho, para aqueles que não me conhecem, e o objetivo de gravarmos os vídeos é sempre te convidar a refletir sobre o conhecimento e que esse se transforme em sabedoria na sua vida. E que você busque esse conhecimento, seja em livros seculares e principalmente na leitura das Sagradas Escrituras. No caso, a sabedoria, quando nós sabemos administrar, né, podemos o que? Aplicar, né, esse conhecimento na nossa vida, de maneira que essa sabedoria venha nos transformar e que através de nós, vidas possam ser também transformadas. E aí, conforme a vida de Abigail, com uma personalidade bíblica, que se encontra aqui no Antigo Testamento, no livro de 1 Samuel, no capítulo 25. Abigail, por conta de uma atitude sábia, ela transformou uma atitude, que seria uma atitude, que seria um derramamento de sangue, por conta da sabedoria, agilidade de Abigail. Essas vidas elas não foram ceifadas e o nome dela está contido nas Sagradas Escrituras por conta desse ato. Não sei se você já ouviu falar sobre a vida dela, pouco é mencionado, né? Ela é de origem hebraica, Abigail é uma mulher de origem hebraica, casada com um homem chamado Nabal. E na Bíblia diz que Nabal ele é comparado como a Beliel, que seria a personificação do mal, né? Nossa, personificação do mal, uma palavra muito forte. Ele é comparado como um mal. E Abigail era casada com esse homem. E no caso, o que significa Beliel? Seria uma pessoa indigna, sem valor. Imagina, né? Ser casada com um homem indigno e sem valor. E nas Sagradas Escrituras diz que Abigail é uma mulher bela e sábia, mas era casada com um homem mau. E no caso, né, diante aí de situações complicadas, Abigail ela estava em casa, fazendo aí seus afazeres, imagino eu, né, fazendo seus afazeres domésticos, quando chegou um mensageiro. E aí, esse mensageiro relatou a Abigail uma atitude impensada do seu marido, e ela teve que agir muito rápido, com muita expertise e com muita sabedoria, para que esse derramamento de sangue, no caso, não fosse efetuado ali na sua família. O que aconteceu? Nabal, ele se recusou a dar provisão para os homens que estavam ali com Davi. E Davi era um homem sanguinário, um homem que resolvia as coisas ali na espada. E o servo disse para Abigail, o seu Nabal, né, o nosso chefe, né, Nabal, né, que era um homem muito rico, se recusou a dar provisão. E no caso, em momentos anteriores, né, do contexto histórico, Davi ele protegeu os servos, os operários ali de Nabal, não só com proteção, mas com um alimento. E Davi, no momento de necessidade, imaginou que Nabal, ele, da mesma forma, retribuiria esse favor. E pelo contrário, Nabal disse: quem é Davi, filho de Jessé? Né? Ele conhecia o contexto da vida ali de Davi, e no caso, Davi ele estava fugindo do rei, na época que era o rei Saul, e ele precisava de provisão, ele precisava de alimento, água, né, para os seus homens. E Nabal ele se recusou a retribuir esse favor e simplesmente não quis saber. E Davi ele ficou muito irado. E no caso, esse mensageiro, esse servo, ele foi até Abigail e relatou o que havia acontecido e que Davi já estava se preparando para ir até ali e executar todos os homens da família de Abigail, inclusive o seu esposo Nabal. E o que ela fez?
ela foi, preparou, né, no caso, um grande banquete. Aqui diz no versículo 18 do capítulo 25 de 1 Samuel. Abigail tomou com muita rapidez, né, a toda pressa, 200 pães, 200 odres de vinho, 50 ovelhas preparadas, 5 medidas de trigo tostado, 100 cachos de passas, 200 pastas de figo e pôs sobre o seu jumento. Davi, ele estava ali no acampamento com 400 homens. 200 ficaram ali guardando o acampamento e 200 seguiram com ele até ali a propriedade de Nabal. Aí, no caso, Abigail, ela orquestrou toda uma forma de se achegar ali a Davi e conversar com ele para que, de maneira alguma, ele executasse aquele plano, né, sanguinário de acabar com todos os homens. Então, o que ela fez? Preparou essa provisão, colocou no jumento e pediu para que os servos fossem à frente e, na sequência, ela iria, né, montada no jumento. Quando chega aqui no versículo 23, Abigail, quando viu Davi, ela se apressou, desceu do jumento e se prostrou, né, diante dele, se inclinando em terra, e disse para Davi: não se importou meu senhor com este homem de Beliel, a saber, com Nabal? Porque o que significa o seu nome? Isso ele é. Ela se referia a seu esposo. Nabal é o seu nome e a loucura está com ele. Eu, porém, né, sua serva, não vi os moços do meu senhor que enviastes. Agora, pois, meu senhor, tão certo como vive o Senhor, se referindo a Deus, e a tua alma, fostes por este impedido de derramar sangue, de vingar-te por tuas próprias mãos, como Nabal, sejam os teus inimigos, e o que procuram fazer o mal ao meu senhor, este é o presente que trouxe a tua serva ao meu senhor. Seja ele dada aos moços que seguem ao meu senhor. Perdoa a transgressão da tua serva, pois de fato o Senhor te fará casa firme, porque pelejas as batalhas do Senhor e não se ache mal em ti por todos os seus dias. Ela tomou a atitude do esposo como sendo dela e agiu com sabedoria, porque ela diz que ela não soube da necessidade de Davi, então que ele viesse a perdoá-la e que ele não derramasse o sangue, para que naquele ato não ficasse no currículo dele quando ele, no caso, se tornasse rei. E aí ela diz aqui no versículo 31, então, meu Senhor, não te será por tropeço, nem por pesar ao coração o sangue que sem causa vieres a derramar, e não te haveres vingado com as tuas próprias mãos. Quando o Senhor te houver feito o bem, lembra-te da tua serva, pois quando o Senhor se tornar rei, lembra-te de mim, né, a tua serva, e não leve em consideração os atos do meu marido. No caso, o marido de Abigail, naquele momento, estava dando uma festa e ela não quis, né, ir até ali, até o marido, perder tempo. Então ela deixou o marido ali dando aquela festa e foi preparar a provisão, foi à frente, né, e resolveu a questão, né, com Davi. E Davi diz, né, bendita seja a tua prudência e bendita sejas tu mesma, que hoje me tolheste de derramar sangue e de que por minha própria mão me vingasse. E aí a situação foi resolvida. Abigail voltou para casa, né, deu a provisão para Davi, retornou para casa e o marido ali já estava alto por conta do vinho e ali ela não disse nada. No dia seguinte, quando Abigail conta ao marido o que poderia ter acontecido se ela não agisse com rapidez, com prudência, e o marido, questão de 10 minutos, morre.
né, teve um ataque cardíaco e por conta daquela notícia brusca, ele morreu. E Davi, tendo conhecimento do que havia acontecido, né, nesse momento que Abigail estava ali viúva, ele pediu para que fossem buscá-la e ela se tornou esposa do futuro rei Davi, porque até aqui ele não era rei ainda. No caso, diante de situações de dificuldade, muitas das vezes nós nos paralisamos. Diante de notícias ruins, como no caso de Abigail, que ouviu, foi ali levada através de um servo, o que haveria de acontecer com a família dela. Ela agiu com prudência, com sabedoria, com humildade, porque ela se lançou diante de Davi, reconhecendo que o erro era dela e não do marido. Em momento algum ela se justificou, pelo contrário, ela profetizou palavras de exaltação, de sabedoria diante de Davi, porque ele seria rei. Então, as notícias estavam correndo quanto à reputação de Davi e os bens que ele havia feito. Davi, ele era filho de Jessé, era o filho caçula, ele havia derrubado o gigante Golias e ele estava sendo perseguido pelo rei Saul naquela época. E Abigail, ela conhecia, a trajetória de Saul, de Davi, porque Saul era o rei e Davi era aquele homem que estava ali fugindo, estava ali no deserto, em acampamento com homens que também eram, de certa forma, refugiados, homens de guerra, homens sanguinários, mas ela conhecia a história de Davi, ela profetizou, teve palavras de profecia a favor da vida dele. E aí depois na Bíblia, nós ouvimos falar sobre a vida de Davi e que de fato ele se tornou rei. E Abigail, ela engravidou de Davi, teve um filho chamado Quileade. No caso, em algumas versões, o nome do filho dela é Quileade, no caso também como Daniel, é conhecido como Quileade ou Daniel em algumas versões. E ela é uma mulher, considerada uma das mulheres mais sábias, mais inteligentes da Bíblia. Então, diante de situações adversas, que possamos ter Abigail como referência para as nossas vidas. Ela agiu com sabedoria, com inteligência, não era só bela, de aparência, mas ela era inteligente, ela foi inteligente, ao ponto de intervir em momentos de crise. E que possamos levar em consideração os atos de coragem de Abigail. Meu objetivo é sempre te convidar a refletir e que você sempre fique bem. Que você possa parar, pensar e refletir sobre a palavra das Sagradas Escrituras. E nós nos encontramos no próximo vídeo.